nosso boa noite a todos. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa nos abençoar, nos amparando a todos que se encontram, quer que sejam encarnados ou desencarnados. E nós contamos com a colaboração de todos, porque nós sempre precisamos do trabalho, da exposição do Evangelho. Não é tão fácil assim. Então a gente precisa da colaboração de todos, das vibrações carinhosas de cada coração aqui presente, para que possa fluir em nossa mente os ensinamentos da noite um pouco mais de clareza e de facilidade. O capítulo da noite é o capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Simplicidade e pureza de coração. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. São Mateus, capítulo 5, versículo 8. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas as que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham minhas criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que lhes assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Depois de as abraçar, abençoou-as e pondo-lhe as mãos. São Marcos, capítulo 10, versículo 3. Esse item 2, nós observamos que apresentaram algumas crianças a Jesus. E como elas crianças, todo mundo sabe como é. E os discípulos quiseram, de alguma forma, afastar aquelas crianças. E o mestre disse que não, que deixassem que as crianças chegassem a Deus. Porque seria delas o reino dos céus. Já mostrando aí, tendo a criança como um símbolo da bondade, da simplicidade, enfim. Aí, não sei falar o capítulo de hoje, já o capítulo de estudo, né? Bem-aventurados que têm puro coração. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade, porque ela exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que tomou da humildade. Porque a criança é tudo isso, né? A criança é humildade, é simplicidade, é ternura, é bondade. Porque a criança, ela não tem maldade. A criança não guarda ressentimento. A criança acaba de puxar o cabelo uma da outra aqui, sabiá é que estão ali se abraçando. Então a criança tem essa coisa dessa bondade, dessa ternura própria das nossas crianças. E graças a Deus a gente vê umas crianças uma índole tão boazinha que a gente fica encantado. Parece que eles já nascem já sabendo meio que se conduzir. A gente sabe que tem crianças rebeldes, mas isso é típico mesmo da criança, né? Então poderia parecer menos justa, considerando que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz renascendo para a vida corporal as imperfeições de que não tenha despojado em suas anteriores existências. E só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer esse tipo da verdadeira pureza que Jesus nos fala. Então, revendo aqui, se a gente analisar que a criança é um espírito antigo, que nós somos espíritos milenares, né? Então, como se justifica Jesus ser a criança com toda essa pureza, sendo que o espírito pode ser um espírito impuro? Por que pode ser um espírito milenar, considerando as encarnações passadas? Porque só um espírito totalmente perfeito poderia ter a pureza de que Jesus está falando. Então, dispensar essa comparação. Porém, do ponto de vista da vida presente, uma vez que a criança, não havendo podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta essa imagem
essa imagem da inocência e da candura. Daí não dizer Jesus, de modo absoluto, que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se desassemelham. Quer dizer, Jesus, já imaginou se Jesus dissesse que o reino dos céus era tão somente para as crianças? Ninguém ia querer chegar à adolescência ou à juventude e à maturidade. Né? Todos estariam querendo partir antes da hora para ter o reino de Deus. Então, o que ele fala aqui, ele faz a comparação da inocência e da candura da criança e diz que o reino do céu seria para aqueles que se assemelhassem às crianças. Ele não disse que o reino dos céus seria absolutamente das crianças, né? Então a gente tem que fazer esse parâmetro, porque de vez em quando a gente faz alguns equívocos. Uma vez que o Espírito já viveu outras vidas, por que então ele não se mostra tal como ele é? Porque nós sabemos, né, que já tivemos tantas outras vidas, e por que vem com essa aparência tão boazinha, já não se mostra tal como ele é? E Jesus nos lembra que tudo é sábio das obras de Deus. A criança necessita de cuidados que só a ternura materna pode oferecer. Quanto maior é essa ternura e esse amor diante da fraqueza e ingenuidade que a criança aparenta. Para a mãe, a criança é sempre um anjo e era preciso que assim fosse. Né? Então, por que a criança, apesar de ser um espírito imperfeito, porque nós estamos num mundo de expiação e prova, não é possível que as nossas crianças sejam espíritos perfeitos. Nós sabemos que muitos espíritos estão reencarnando com a proposta de ajudar o planeta a evoluir, fazer mudanças em nosso planeta. Mas até onde nós sabemos, somos criaturas imperfeitas. Né? Então, só essa candura da criança, essa ingenuidade da criança, vai atrair o amor materno, atrair a atenção da mãe. E hoje que a gente percebe, graças a Deus, que não é só a atenção da mãe que as crianças conseguem atrair. Os pais hoje estão tanto mais dedicados, estão sabendo tanto mais lidar com os pequeninos, com os filhos. Antigamente a gente não via, né? Era a obrigação só da mãe, parece que a criança só tinha mãe. E hoje não, hoje, graças a Deus, não é só mãe. Quem não fica babando diante da pequenez de uma criança, da sua ingenuidade, ele necessita de tantos cuidados, né? Então toca o coração da materna e um tanto mais. Era preciso que assim fosse para que ele pudesse atrair a sua atitude materna. A mãe não poderia ter para com o filho a mesma ternura se visse nele, sobre os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se nele conhecesse do seu passado. Então nós sabemos que numa família não reencarna só espíritos simpáticos, que nós podemos ter no nosso meio familiar espíritos que são nossos inimigos de outras vidas, ou porque nós provocamos essa inimizade ou de um lado ou de outro. Numa família não reencarna só espíritos simpáticos. Já pensou se a mãe descobrisse no filho pequenininho, recém-nascido, aquele espírito que era odiar em outra vida? Não teria como nós caminharmos, não teria como nós evoluirmos. Então, como já foi dito, tudo é sábio nas leis divinas. Deus fez tudo direitinho. Né? Nós é que às vezes cometemos equívocos na maioria das vezes. Mas, como o Chico dizia, tudo está certo, tudo está no lugar certo. Emmanuel já nos falava, né? E lembrando que a atividade do espírito seja proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia suportar uma atividade muito grande do espírito. É o que se vê nas crianças grandemente precoces. Então, apesar desse espírito ser um espírito antigo, ele não pode manifestar toda a sua bagagem, seja ela boa ou ruim, porque ele está habitando um corpo infantil. Então, essa carga é de acordo com as condições do corpo. O espírito não tem como sobrepor, né, a fragilidade daquele corpo, que é o corpo da criança, no caso.
Então diz as crianças, é o que se vê nas crianças que grandemente precoces. Quem já não viu alguma, não conheceu alguma criança precoce? Criança precoce não é fácil de se conduzir, não é fácil de educar. Tem crianças que precisam até de classes especiais, né? Então são crianças, do jeito que está falando aqui, é como se o espírito colocasse toda a sua bagagem na frente da sua idade corporal, né? Então, está falando que na medida que o corpo é frágil, o espírito não pode manifestar nem das possibilidades desse corpo. E é por essa razão que, ao aproximar a reencarnação, o espírito entra num estado de perturbação e perde temporariamente a sua consciência, ficando assim mesmo uma espécie de sono, no qual todas as suas faculdades ficam em estado latente. Mais uma vez, entra aqui a sabedoria de Deus, né? Que o espírito, antes de reencarnar, ele entra num estado de perturbação, numa sonolência, deixando mesmo todos as suas faculdades em estado latente, para que possa vir reencarnar no corpo infantil, né? No recém-nascido. Quer dizer, o espírito tem que estar proporcional àquele corpo que ele irá reencarnar. Então Deus pensa em todos os detalhes, né? Pensou nos mínimos detalhes, cuidou de tudo. E às vezes a gente se perde no turbilhão de situações, nos preocupando com coisas assim tão sem importância. Se nós, como vem Zoe de Vargas, analisando a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, nós vamos ficar, a gente vai se encantando com a preocupação da divindade para com isso. E de Jesus de nos ter passado esses ensinamentos. Então, como o Evangelho da Noite explicado da pureza de coração, nós recordamos aquela passagem em que os escribas dos fariseus condenaram Jesus e seus discípulos por não terem lavado as mãos antes das refeições. Nós sabemos que Jesus recebia ações de todos os lados. Os seus inimigos, como diz aqui os escribas e os fariseus, não perdiam a oportunidade de afrontá-lo. Estavam sempre procurando um motivo, uma forma de ver se Jesus se contradizia, ou até mesmo se Jesus entrasse em desequilíbrio, revidasse as agressões, as ofensas. E Jesus, sabiamente, saía muito bem. E nesses momentos de alto estresse, de momentos de agressões, momentos de ofensas, Jesus aproveitava para passar os seus ensinamentos. Então ele aproveita esse acontecimento para dizer a todos nós que não é o que entra pela boca que mata o homem, mas o que sai da boca é que mata o homem. Estamos lembrando que é o que sai da nossa boca que vem nos prejudicar. E que através da nossa fala nós podemos nos prejudicar e prejudicar aqueles que estão à nossa volta. E seu Rigonati, no Evangelho de Mills, nos responde a essa questão dizendo que é muito mais fácil observarem-se preceitos materiais do que os preceitos morais. Realmente, porque nós estamos muito ainda observando o lado externo, aquilo que está por fora, né? Então, os valores morais, esses a gente deixa passar despercebidos, né? E nós temos que estar atentos a tudo isso, porque todos nós temos os nossos valores morais, temos as nossas qualidades, os nossos defeitos, todos nós temos. Então, nós temos que estar atentos a esses preceitos morais. E os preceitos materiais se apoiam em formalidades exteriores, que são ritos, vãos, ostentação, orgulho, hipocrisia, ao passo que a observância dos preceitos morais parte do íntimo, sempre o coração, né, de cada um. Sem íntimo limpo, não pode haver pureza de coração. Quer dizer, para que nosso coração seja puro, nós temos que
ter os nossos pensamentos puros, nossos sentimentos puros. Temos que nos livrar de tudo aquilo que nos faz mal, de tudo aquilo que vem contradizer as leis de amor, vem contradizer as leis, os ensinamentos de Jesus. E nós temos que estarmos atentos a tudo isso. Então, como se faz necessária a higiene do corpo para que o mesmo funcione em harmonia, com mais forte razão, faz preciso a higiene do coração, para que o Espírito caminhe. Então, de que forma que a gente possa fazer essa higiene do coração? Não guardando rancores, não guardando ressentimento, exercitando o perdão, usando de indulgência, usando a paciência. É fácil? Não, é difícil, mas não é impossível. É um exercício diário que nós temos que colocar em nossas vidas, né? Tentar a cada dia mais exercitar as nossas virtudes essas que estão aí no nosso Evangelho de ponta a ponta, os Espíritos nos alentando com relação à nossa reforma íntima, à nossa mudança interior. Que não há quem possa ver a Deus sem a higiene de coração, e o Deus supremo artífice de todas as coisas. Então, só através dessa higiene mental e a higiene interna é que nós poderemos alcançar essa pureza que Jesus nos fala. A boca fala do que o coração está cheio. Do interior prosseguem as ações, os pensamentos. Coração sujo, homem sujo. Coração limpo, homem limpo. Alma límpida, ávida para ver a Deus. Mas de que forma faz esse asseio? Através da nossa reforma íntima. Reforma íntima que tem um estudo aqui no centro, né? Temos 2 cursos sobre a reforma íntima, que diz que é maravilhoso. Eu ainda não consegui entrar no grupo que faz o estudo da reforma íntima. É reforma íntima sem martírio. Quem faz sabe que é muito bom. E a gente, independente de fazer o curso ou não, nós temos que ter isso como meta. Sempre nos preocupando em nos melhorar. Como nos analisando, nos avaliando, como nós estamos comportando diante da vida, diante das situações, diante das outras pessoas, dentro da casa espírita, no nosso trabalho, onde quer que nós estivermos. Nós temos que lembrar sempre do compromisso que nós temos com o Evangelho. Então, para que a gente possa fazer a reforma íntima, nós temos que nos conhecer melhor. Sócrates já disse, né? Conhece-te a ti mesmo. Como eu vou fazer mudança em mim se eu nem me conheço? Como eu vou conhecer, compreender o outro se eu não compreendo a mim mesmo? Se eu não sei o que eu quero da vida, nem o que eu vou fazer amanhã. Então, primeiro nós temos que nos conhecer para poder trabalhar em nós essa virtude, fazer essa reforma que tanto a doutrina espírita nos fala e nos pede. Saber quem somos, os deveres que nos cumpre desempenhar, interrogar diariamente a nossa consciência, exercitar um culto interior. Quer dizer, nós nos interiorizarmos, nos avaliarmos, né? Qual é o sentimento que me move? Quando nós estamos irados, estamos irritados, com ódio, procurar analisar, esse sentimento é bom para mim? É esse sentimento que o Evangelho nos passa? Que os ensinamentos de Jesus nos pede? São esses sentimentos, não são nem sentimentos, ressentimentos. Então, que nós possamos estar atentos. O que é que nos move? Qual é o sentimento? Será que nós estamos um tanto impetuosos, deixando nossos instintos falar mais alto? Ou deixar que o homem inteligente fale por nós? E quando nós falamos, nós estamos dando tempo para que o homem inteligente fale, haja. No primeiro instante, são os nossos instintos que falam mais alto. Então, qual é o início dessa tarefa? Tal é o início dessa tarefa a qual fomos chamados à Terra. A limpeza de coração substitui o culto externo pelo culto interno. E Eliseu Rigonati nos alerta
quanto ao uso da palavra, que a palavra é um dom divino e que devemos usá-la ao tempo. Quantas amizades não acabam, amizades de longo tempo, por uma palavra mal colocada, por um momento infeliz, ou por uma palavra premeditada mesmo. Às vezes se desfaz laços familiares por conta de uma frase infeliz, de um momento infeliz, que a gente não soube se posicionar, ou por maldade mesmo a gente tenha se posicionado daquela forma, trazendo grandes prejuízos. Porque olha que uma amizade, a gente não pode perder assim por pouca coisa não. O amigo tem um valor imenso. Como diz Milton Nascimento, é para se guardar do lado esquerdo do peito, né? É para se guardar no coração. E às vezes a gente, por uma frase, por não termos o cuidado com o que falamos, acabamos com uma amizade de muito tempo e então nós temos que estar nos policiando, nos vigiando. Que devemos evitar toda e qualquer palavra que provoque uma dispensa, intriga, tudo aquilo que venha ferir o nosso próximo e que sirva de entrave ao nosso crescimento espiritual. Pensamentos puros criam fluidos puros e conversa pura dão mais força a esses fluidos. Então eu estive analisando quando falo aqui sobre os fluidos. Pensamentos puros criam fluidos puros. Por isso que às vezes nós estamos perto de alguma pessoa, que nos passa uma energia tão boa, que a gente começa a conversar e a gente gostaria que aquela conversa não terminasse, não tivesse fim. Né? O tempo passa que a gente nem vê, de tanto bem-estar que aquela pessoa nos oferece, nos proporciona. Então são esses fluidos que todos nós possuímos, ou bons ou ruins. E a palavra é que impulsiona esses fluidos. Se os nossos pensamentos são bons e se as nossas palavras são boas, esses fluidos têm uma força maior. Quer dizer, as palavras dão forças, esses fluidos, impulsionam. E com certeza estaremos sendo beneficiados, e beneficiados serão aqueles que estão junto de nós. Bom, como o Evangelho hoje tem que ser um pouco rápido, porque vai haver uma apresentação das crianças, nós buscamos na introdução dos Espíritos esse capítulo, esse item, deixar que venham as minhas criancinhas, e vejo o Evangelho. Ele começa com uma singeleza, com uma simplicidade, tendo a criança como símbolo da pureza, falando da reencarnação, falando da fragilidade da criança, falando da impossibilidade do espírito manifestar todas as suas tendências, boas ou más. Mas no capítulo, no item 18, Jesus solta o verbo e fala realmente ele, a razão desse capítulo, da pureza de coração. Diz o Cristo: deixai que venham a minhas criancinhas, profundas na sua simplicidade. Essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas às almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Quer dizer, Jesus começou lá de maneira ingênua, simples, falando das crianças, mas ele está falando do espírito, da nossa infantilidade espiritual. Ele está falando dos espíritos que permanecem na infância, embora já sejam milenares. É dessa infância espiritual que Jesus fala. Jesus chamava assim a infância intelectual das criaturas formadas, os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele nada podia ensinar a infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto. Quer dizer, esses ensinamentos não poderiam ser tão somente a infância corporal. Né? Ele está falando dessa infância de criaturas formadas, de criaturas adultas, que muito embora adultas, se encontram na infância espiritual e intelectual, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exerce em torno dela e por ela. Queria que os homens chegassem a ele como esses vizinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o seu o coração das mulheres que são todas mães.
Então Jesus queria que a gente chegasse até eles, compreendendo a nossa pequenez, como a criança que tem os passos vacilantes, que caminha com dificuldade, mas tem a humildade e a simplicidade de buscar o aconchego da mãe. As crianças vêm para a gente com os braços abertos, já sentindo a sua fragilidade. E assim somos nós na nossa infância espiritual. Às vezes nos sentimos enfraquecidos, sabemos que somos imperfeitos, temos que entender a nossa condição humana e buscar Jesus com essa simplicidade que tem a criança, a humildade. Submetia-se às aulas da sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que iluminou as terras, a claridade matinal que toca ao despertar. Para ele, não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Está empenhada a razão viril. Já não se trata de ser instintivamente, de obedecer, de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei. Quer dizer, não há mais tempo. Não tem mais como nós nos desculparmos. Não tem mais como nós alegarmos ignorância. Porque o Evangelho está aí e todos têm acesso a todos os livros, a todas as obras espíritas e outras religiões têm a Bíblia, que é a nível universal. Então, nenhum de nós podemos alegar ignorância. Está empenhada a ação viril. Já não se trata de se crer instintivamente e de obedecer maquinalmente, né? Mas seguir a lei. Então, que nós possamos pensar no capítulo dessa noite. Bem-aventurados os puros de coração. Pensar na nossa reforma íntima, como diz, coração puro, homem limpo, coração limpo, homem limpo, coração sujo, homem sujo. Que nós possamos nos desfazer do homem velho que ainda existe em nós. E fazer essa mudança, limpando os nossos corações, para entrar nas bem-aventuranças que Jesus nos pede, que nos fala. Como nós vimos, começou de uma forma tão singela, mas não é para a infância de forma absoluta que Jesus está falando. Está falando para os espíritos que ainda se encontram na infância intelectual e moral, aqui na Terra e em todo o planeta. Então é dessas criaturas que Jesus fala e chama-se os escravizados, os necessitados, os viciosos, que recebemos o chamamento de Jesus. E para encerrarmos o Evangelho da noite, nós temos um pensamento. Antes disso, essa introdução dos Espíritos é pelo Espírito João Evangelista, Paris, 1863. Queremos deixar o pensamento: felizes os puros de coração, os que não se contentam com belas promessas, mas comungam com os outros a amizade, a verdade dos seus sentimentos. Então, que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade amiga esteja conosco, nos ampare. O nosso muito obrigado e o nosso boa noite.